Tem momentos na história do esporte que são muito mais do que um simples jogo, né? Hoje a gente vai falar de um desses momentos. Foi uma verdadeira libertação de uma paixão, o fim de uma agonia e a explosão de um grito que estava preso, mas muito preso na garganta de milhões de pessoas. Essa é a história do título do Corinthians de 1977, o famoso fim do jejum. Então, vamos lá. A cena é essa. Estádio do Morumbi, 13 de outubro de 1977. O placar final parece simples, 1-0. Mas olha, esse resultado é um dos capítulos mais importantes da história do nosso futebol. A tensão ali para mais de 86 mil pessoas era uma coisa que dava para sentir no ar. E aí fica a pergunta, né? Por que um golzinho? Um único gol, numa noite de quinta-feira, teve o poder de parar São Paulo e libertar o grito de uma nação inteira de torcedores. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. É que a história desse gol não começa com o apito do juiz. Ela começa, na verdade, numa espera longa, dolorosa, um período que ficou marcado na história do clube como o jejum. Pensem nesse número: 22 anos, 8 meses e 7 dias. É isso mesmo. Esse foi o tempo exato que o Corinthians ficou na fila sem ganhar um título paulista, que na época era o campeonato que mais importava. É quase uma vida inteira de sofrimento e de aguentar a provocação. Imagina o peso disso para uma torcida. E essa linha do tempo aqui mostra bem o tamanho da espera. De 1954, o último grito de "é campeão", até a grande final de 77. Mas o mais curioso é que durante todo esse tempo de seca, a torcida, a fiel, não diminuiu não, pelo contrário. Ela cresceu, e muito, forjada justamente nessa dificuldade e na esperança. E toda essa esperança foi colocada à prova numa final que foi, assim, épica. Não foi um jogo só, foi uma série de 3 batalhas contra um time excelente da Ponte Preta, que tinha craques como o Dicá, o Oscar, o Rui Rei. Era um timaço. A emoção foi uma verdadeira montanha-russa. No primeiro jogo, vitória magra, 1-0. Gol do Palhinha, pronto. A esperança explodiu, a fiel sentiu, agora vai. Mas aí veio o segundo jogo. O Corinthians saiu na frente, gol do Vaguinho, o título parecia na mão, mas a Ponte Preta foi lá e virou. A glória teve que ser adiada. E olha esse número, é inacreditável. Mais de 146 mil pessoas foram ao Morumbi para esse segundo jogo, esperando a festa do título. É o recorde absoluto de público do estádio até hoje. Dá para ter uma ideia do tamanho da decepção geral quando a vitória não veio. Ficou tudo para o terceiro e último jogo. Então, a gente volta para aquele 13 de outubro, o terceiro jogo. A tensão era máxima. O placar teimava em 0-0 e aquele fantasma do quase, nossa, assombrava o estádio inteiro. E o tempo estava acabando. O relógio já marcava 36 do segundo tempo. Só 8 minutos para o fim do jogo. O nervosismo era total. O empate levaria para a prorrogação e o sofrimento ia se estender ainda mais. Foi aí que aconteceu o lance, uma das jogadas mais confusas e angustiantes da história. Zé Maria bate a falta, Basílio raspa de cabeça. A bola sobra para o Vaguinho, que enche o pé e, na trave. No rebote, Vladimir cabeceia com tudo, mas o zagueiro Oscar consegue salvar em cima da linha. A bola teimosa continua viva ali na área. E ela sobra para ele. Basílio, o pé de anjo. Um jogador super importante, mas que seria eternizado por esse momento. E o mais incrível, que parece coisa de filme, é que na manhã daquele dia, o técnico Oswaldo Brandão, que era o mesmo do título de 54, virou para ele e falou: "Basílio, eu vi, você vai fazer o gol do título." E ele fez. Basílio estufou a rede com o pé direito. Foi a explosão, o alívio, o fim da agonia, o grito que finalmente pôde sair da garganta. O som da torcida no Morumbi foi uma coisa ensurdecedora, mas teve uma voz que conseguiu traduzir em palavras a alma daquele momento. A voz do lendário narrador Osmar Santos. A narração do Osmar Santos foi pura poesia. Não foi só a descrição de um gol. Ele conseguiu captar a redenção de uma torcida. As palavras dele viraram o hino daquela conquista. Corinthians, o grito sufocado de um povo. O grito do fundo do coração de um torcedor. Foi a trilha sonora perfeita para o fim do sofrimento. E é exatamente isso, sabe? Aquele título de 77 foi muito além de uma conquista esportiva. Foi um verdadeiro fenômeno social, cultural, que acabou redefinindo a identidade do clube. Aquele momento transformou o sofrimento numa parte fundamental da identidade corintiana. A paciência, a lealdade, a fé da fiel durante mais de 2 décadas se tornaram uma medalha de honra, um laço que simplesmente não tem como quebrar entre o time e a torcida.
A história do Corinthians de 1977 deixa uma reflexão pra gente. Aquele gol do Basílio não foi só o fim de uma fila, foi um marco sobre resiliência, sobre fé. E fica a pergunta, como é que o esporte consegue se transformar na alma de um povo e um momento, um único momento, pode definir uma geração inteira para sempre?